Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um tema cujo título é Intimidade com Deus. É um texto baseado no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O que vem a ser intimidade? O que se entende por intimidade? Para o mundo à nossa volta, ser íntimo de alguém é conhecer o outro com profundidade. Isso quer dizer conhecer os anseios, os desejos, os segredos do coração de uma pessoa. Em outras palavras, irmãos, podemos dizer que a intimidade significa conhecer a vida íntima e particular de alguém. Estar ligado por afeição e confiança com alguém. Então, conhecer alguém intimamente requer tempo e esforço da nossa parte. E não se trata simplesmente de algo unilateral. Não. Uma vez que para conhecer alguém intimamente, é necessário que também sejamos conhecidos por essa pessoa. A intimidade, ela não permite barreiras de qualquer natureza. Portanto, a intimidade depende das duas partes. Como já falamos, a intimidade requer confiança. Essa confiança se tornará real quando conhecemos uma pessoa. E isso só acontece com o passar de algum tempo. Se todos nós, em todos os dias, nós conversarmos um pouco com alguém e formos nos conhecendo, trocando ideias, conhecendo mais e mais, chegará uma hora em que teremos confiança um no outro para lhes contar tudo o que se passa em nosso interior. Podemos então afirmar que a intimidade virá com a convivência. Nós não podemos ser íntimos de uma pessoa com a qual conversamos raramente e sempre temos uma conversa superficial. Nós não queremos aqui falar de intimidade entre seres humanos, mas sim de intimidade com nosso Pai, Deus. Porém, a intimidade com Deus não é diferente. Só existirá uma intimidade com Deus perfeita se nós o conhecermos profundamente e então possamos realizar os desejos do seu coração, do coração de Deus. Sabemos que Deus nos conhece, Ele nos conhece no mais profundo do nosso íntimo, mas para que sejamos íntimos dele, não basta apenas Ele nos conhecer. É preciso que nós também o conhecemos plenamente. Lembre-se, Deus sempre buscou ter intimidade com o homem. Perdão. Ele sempre quis estar próximos de nós. Sim, ele sempre quis falar face a face conosco. Porém, o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia nos fala que Deus falava face a face com Adão todos os dias, mas com a queda do homem, essa aproximação foi barrada, porque o pecado colocou uma barreira entre o homem e Deus. Para que essa barreira, irmãos, pudesse ser quebrada, ele enviou Jesus, sim, para pagar o preço pelos nossos pecados, com sua morte e ressurreição. Nós tivemos acesso ao trono de Deus desde que nós nos apresentamos em vestes de núpcias, lavados no sangue do Cordeiro. Esse foi o preço que Deus pagou para que possamos
usufruir de sua intimidade, a morte de seu filho amado lá na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, ter intimidade com Deus é manter um relacionamento espiritual profundo e requer transformação em nós, de dentro para fora. Nós, como corpo de Cristo, podemos usufruir dessa intimidade. Porém, a maioria das pessoas que se dizem cristão não tem dado o devido valor a essa questão. Esse é o desejo de Deus, ser íntimo com o homem. Sim, esse é o desejo de Deus. Como podemos ser íntimos de Deus? Precisamos falar diariamente com Ele. Porém, o nosso falar não deve ser coisas superficiais. Orações corriqueiras de todo crente, que ora ao acordar, na hora das refeições e na hora de dormir. Deus quer nosso íntimo. Então devemos tratá-lo como uma pessoa íntima, como um amigo íntimo. Você lá no fundo passa as horas falando com seus amigos, contando a eles tudo que se passou no dia a dia e ouvindo o que se passou na vida deles com eles. Você abre o seu coração, fala de suas ambições, sonhos e desejos. Sim, pois bem, Deus requer que passamos esse tempo com Ele, todos os dias. Ele não quer, irmãos, migalhas, a sobra do nosso tempo. Ele quer que contemos a Ele os nossos desejos, sonhos, segredos, os segredos mais profundos. Mesmo já sabendo de tudo, isso é o desejo de Deus, ouvir da nossa boca. Ele tem prazer em nós, em nos ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir e falar conosco. Ele quer ter a oportunidade de compartilhar conosco os sonhos, os planos e os desejos mais profundos do nosso coração. A Bíblia Sagrada nos informa que a intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Está lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, irmãos. Não sou eu que estou falando. E essa palavra sagrada, que nos informa que somos o templo do Espírito Santo, e, portanto, como templo, devemos saber que Ele está em nós e nós estamos nele. É por isso que a transformação deve ser feita de dentro para fora. Sim, de dentro para fora. Esse relacionamento deve e tem de ser trabalhado. Sim, cultivando, para que o amor não venha a esfriar e, consequentemente, empobrecer. A intimidade com Deus é como se fosse um tesouro escondido que deve ser explorado, e para explorá-lo requer trabalho árduo. Muitas pessoas acham que por ter aceitado Cristo Jesus um dia como Senhor e Salvador das suas vidas, já estão salvos. E nada do que vierem a fazer no futuro impedirá a sua salvação. Ah, irmãos, é verdade que a salvação é gratuita, mas a pessoa, para ser salva, deve seguir os mandamentos de Deus, fazer a vontade do seu Criador, desviando-se dos maus caminhos. Mas salvação e intimidade são coisas distintas, irmãos.
Enquanto uma nos dá acesso à vida eterna junto ao Pai, a outra nos permite conhecer o coração do Pai. Enquanto a salvação é dom de Deus, é de graça, a intimidade tem um preço a ser pago. E nem todos estão dispostos a fazê-lo. Requer tempo na presença de Deus, requer negar as coisas do mundo, de parar tudo para sentir e ouvir a sua presença em nossa vida. Algumas pessoas pensam que a partir da nossa conversão, nossa intimidade com Deus já é plena e suficiente. De fato, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, automaticamente temos comunhão com Deus. Mas intimidade é fruto do quanto queremos conhecer, ouvir, saber e aprender de Deus. Deus nos revela sua palavra quando a lemos. Se orarmos e preservarmos nessa atitude, estaríamos mais sensíveis à sua voz, em um processo, sem dúvida, natural. Intimidade é falar e saber ouvir. Da mesma forma como dialogamos com nossos amigos, devemos fazê-lo com Deus. Assim, irmãos, assim como nós ficamos horas e horas jogando conversa fora em nossas rodas de amigos, devemos também fazê-lo na presença de Deus. Sim, fazer na presença de Deus. Não mecanicamente, mas em diálogo proveitoso, com temor, reverência, para que possamos ter essa intimidade almejada e conhecer os segredos do seu coração. É verdade que nem sempre estaremos aptos para ouvir o que Deus nos fala, mas devemos ter plena certeza, devemos ter plena confiança que a palavra de Deus, sim, que a palavra de Deus é verdadeira e ela nos informa em todos os seus itens que temem a Deus, ao Senhor, serão por eles atraídos. Então, se você teme a Deus, você vai ser atraído por Deus. E se o deixarmos agir em nossas vidas, irmãos, sim, se nós deixarmos ele agir em nossas vidas de forma ilimitada, em todas as áreas da nossa vida, ele vai se tornar participante e livre para agir em nossas vidas em qualquer circunstância, irmãos. Lembre-se, irmãos, de que Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, para que Ele venha a agir em nossa vida. É preciso que nós o convidemos. Sim, temos de convidar a Deus para agir e entrar em nossas vidas. Então só teremos intimidade com o Pai se nos sujeitarmos a alguns sacrifícios, pois devemos nos espelhar no modo de viver de Cristo Jesus e sermos imitadores de Cristo Jesus. Sim, a intimidade é privilégio de poucos, pois só a têm aqueles que o temem e sejam retos, sinceros e dispostos a pagar o preço. A intimidade com Deus é desafio. É só para os que estão dispostos a buscá-lo de todo o coração. Sim, com as mãos limpas e um coração puro. A intimidade é oferta. Isso é, nós nos ofertamos a Deus de corpo e alma e o desejo de estarmos em sua presença e buscarmos a presença do Senhor em nossas vidas. A intimidade é amor.
Sim, a intimidade é amor, pois devemos amá-lo sobre todas as coisas, honrando-o com nossas atitudes, com nosso corpo por inteiro, pois somos o templo do Espírito Santo. Portanto, irmãos, intimidade com Deus é fruto prático na vida de uma pessoa. Quem se direciona até Deus acaba conhecendo mais a Deus, mais e mais a Deus. E quem o conhece, mais o ama, mais por vê-lo como ele realmente é. Então, você vai conhecer mais a Deus e vai ver como ele realmente é. A pessoa, irmãos, você, eu, qualquer um de nós, que assim anda, acaba se rendendo completamente a ele e deixando reinar por Cristo. Então essa intimidade fluirá, com toda certeza. Essa intimidade, irmãos, com Deus gera unção. A unção é o poder de Deus manifestado pela sua presença em nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, a unção é a manifestação da presença de Deus em seu poder, destruindo as cadeias do inimigo, curando e capacitando os filhos para uma vida cristã plena. Sim, a unção tem poder de transformar vidas, transformação de pessoas comuns em armas poderosas nas mãos do Deus vivo. Quanto mais próximos, mais íntimos estivermos de Deus, maior será o poder liberado para uma vida de milagres. Uma coisa é certa, irmãos. Deus não derrama fogo em um altar sem sacrifício. Muitos querem o poder de Deus, mas não querem a presença de Deus. Esquece-se que poder sem a presença de Deus gera morte. Mas lembre-se, a presença do Espírito Santo em nosso coração não é unção. Unção vem pelo íntimo relacionamento. A unção faz a diferença. Jesus disse, irmãos, os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais testificam a presença de Deus, o Espírito Santo, no homem. E a unção do Espírito Santo é o grande segredo dos homens que mudaram a história do seu tempo. Eles mudaram a história porque tinham unção, fruto de uma vida no altar. E uma vida no altar, irmãos, move os céus. Nós não podemos limitar Deus. Onde estiver sua presença, ali a manifestação de seu poder, através de milagres e maravilhas. A unção flui da intimidade, sim, da intimidade com a presença de Deus. Por isso devemos preservar nosso coração e a nossa mente. Nosso coração é fonte de vida e não pode ser contaminado, pois também contaminará a unção. Lembre-se, pois, coisas sobrenaturais não têm lógica. Milagres não podem ser explicados, são para ser vistos. Através dos milagres, Jesus quebrou as leis naturais. Ele nos revela que podemos fazer as mesmas coisas que ele fez e maiores ainda. Então, o que estamos esperando? Vamos correr atrás. A unção nos capacita para operar
numa dimensão de milagres. Comece agora, sim. Procure a intimidade com Deus. Coloque na brecha que Ele se apresentará a você. Tenha paciência, que você verá com o decorrer do tempo uma mudança fundamental na sua vida e no seu ministério. Aposte em você, porque para Deus você é único. Para Deus você é único. Você nasceu para ser vencedor. Amém.